Os termômetros têm marcado altas temperaturas e o reflexo aparece na conta de luz, que fica mais alta. Mas algumas medidas podem ajudar a minimizar os impactos do clima no bolso. O engenheiro de eficiência energética da CEMIG, Tiago Douglas Batista, vai nos ajudar com esta demanda. Boa tarde, Tiago. É possível contornar o aumento do consumo nesta época do ano? Boa tarde, André. Tudo bom? É possível sim. Da mesma forma que o calor acaba provocando aumento de consumo, né, em sistemas de climatização, vamos botar aqui do ventilador ao ar-condicionado, né, a gente acaba exigindo, utilizando mais esses equipamentos, também apresenta outras oportunidades de redução de custo, né, como é o caso do chuveiro elétrico, que pode ser utilizado numa posição de menor potência e vai representar um menor consumo também, refletindo na fatura de energia elétrica. Então, algumas medidas são possíveis sim de serem tomadas. E, Tiago, como refrescar o ambiente, né, um quarto, a sala, a casa de forma geral, com o menor consumo possível de energia? Pois é, André, então, a gente tem que sempre priorizar Bom, primeiro, a ventilação natural, né? Então, ambientes abertos, arejados, janelas e portas, você conseguir fazer circular ali a ventilação natural é a forma, obviamente, mais barata, né? Quando ela não é suficiente, a gente utiliza ali ventiladores, circuladores de ar, que tem um consumo muito menor que um sistema de ar-condicionado. E quando isso ainda não é suficiente, aí sim, a gente parte para o ar-condicionado e aí você tem outras medidas que são mais específicas, né? Ao contrário do que se faz com o ventilador, quando se utiliza ar-condicionado, é importante que o ambiente seja fechado, né? Então você fecha portas e janelas, fecha inclusive as cortinas para evitar a transmissão do calor via radiação, né? Pela luz do sol, e aí você consegue evitar que você tenha troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo, e com isso o ar-condicionado vai consumir menos energia e você vai ter um impacto menor na sua fatura no final do mês. Quando a gente fala em ventiladores, Thiago, tem algum modelo, algum tipo que ele consuma mais ou que seja mais econômico? De forma geral, os ventiladores têm um consumo bem menor do que o ar-condicionado, tá? Na hora de fazer a aquisição do equipamento, é importante identificar aquele selo Procel, né? Aquele rostinho amarelinho ali, o sorriso, ou mesmo as categorias, né? Os equipamentos eletroeletrônicos são classificados de A a G, aonde A é o equipamento de menor consumo ou de maior eficiência energética, né? Então, quando você for adquirir um equipamento, dar prioridade a esses equipamentos que são categorizados como mais eficientes. E aí você vai ter uma solução melhor ali para refrescar o ambiente. Existe no mercado alguns climatizadores que você pode colocar água, botar gelo, né, para ajudar na ventilação. De fato, eles contribuem para uma melhor climatização e na parte do consumo. Eles consomem mais do que um ventilador comum? Sim, sim, eles contribuem mais, né? Favorece. Obviamente, essa questão da umidificação em conjunto tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes em período muito chuvoso, né? O ambiente já está bastante úmido, então tem que tomar um pouco de cuidado. E ele consome levemente a mais do que um ventilador, né? Não chega próximo ao consumo, por exemplo, do ar-condicionado. Então, consome um pouco mais que o ventilador, mas bem menos do que o ar-condicionado. O ar-condicionado é o grande vilão dessa época, né? Tem como ter uma ideia, quem está pensando, vou instalar um ar-condicionado em casa. Como calcular para ver se vale a pena ou não, quanto que gastaria se tivesse um aparelho de ar-condicionado? O consumo do aparelho de ar-condicionado vai depender muito, né, André, do tamanho, da tecnologia que você vai utilizar e principalmente, né, dessas medidas que a gente comentou, né, de manter o ambiente fechado, com cortinas fechadas e o tempo de uso. Então, assim, vai variar bastante de aplicação por aplicação, mas a melhor fonte é nessa etiqueta que eu comentei, né, que é a etiqueta Procel, ela tem dados ali que trazem o consumo daquele equipamento específico que você pode utilizar para extrapolar, né, para estimar quanto que você vai pagar por isso no final do mês. E pensando na parte da economia, na compensação, você citou aí, né? Mudar a temperatura do chuveiro para uma temperatura mais branda, né? Para um morno, para um frio, para quem gosta de um banho mais frio. Que outras práticas poderiam ser adotadas para ajudar na conta de luz? Então, André, começando daqueles equipamentos que mais consomem, né, que mais representam na conta de energia. O chuveiro, a gente comentou sobre mudar essa posição de potência, né, para você ter um menor consumo de energia. O que as pessoas normalmente fazem é deixar o chuveiro na posição máxima e abrir mais a água, né, e aí a temperatura da água cai. Essa medida, ela só aumenta o consumo de água
e não muda o consumo de energia elétrica. Então, é muito mais eficiente nesse momento você baixar a potência, põe na posição verão, ou nesses chuveiros eletrônicos agora, né? A posição que vai ali para a cor azul, cor verde, e aí você vai ter sim a redução da queda do consumo de energia elétrica. E outras dicas ficam com relação ao uso da geladeira, né? Refrigeradores de forma geral, que também passam a consumir um pouco mais com o ambiente mais quente, então observar ainda mais essa questão de não esquecer a porta aberta, se a vedação da borracha tá bem feita, né? O equipamento tá bem vedado. E também a parte de iluminação natural, a gente passa a ter dias mais longos, então você utilizar mais da iluminação natural vai te fazer também economizar e fazer a diferença no final do mês. E para as pessoas que têm condição, seja pela parte financeira, ou seja até pela parte de espaço mesmo, de ter onde fazer a instalação de placas fotovoltaicas, é uma boa alternativa? Sim, para você que tem um consumo maior, né, uma casa maior, uma casa que tem um ar-condicionado, enfim, que consome mais, fica a alternativa da geração distribuída, né, que é a instalação de placas fotovoltaicas, e aí os próprios fornecedores te fornecem ali a estimativa de custo de quando que esse retorno ele vem, né? Então, para, para casas que consomem mais, a geração distribuída, né, a geração fotovoltaica é uma alternativa sim. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Disponha. Uma ótima tarde, André.